Shalom. No estudo de hoje, vamos entrar em um tema que tem sido muito discutido: qual o verdadeiro dia do descanso santificado ao Eterno, o sábado ou o domingo? Para isso, vamos iniciar buscando nas Sagradas Escrituras, que são a nossa base para tudo. Então, em Êxodo 20, de 8 a 11, nós temos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas terras e das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Em Êxodo 31, 13 a 17, temos: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meu sábado, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio de seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porquanto em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Em Levítico 19:13 temos: cada um temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Em Levítico 19:30, guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Em Levítico 23:3, 6 dias de trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Em Levítico 26:2, guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses os dias de sábado. Deuteronômio 5, 12 a 15. Bom, esses são alguns versículos que podemos citar para provar que o dia do Eterno é o sábado, o Shabat, o sétimo dia da semana, e a própria Escritura explica onde e como surgiu, e justifica o motivo do sétimo dia ser sagrado de descanso. Em Gênesis 2 temos: e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Visto isso, onde então surgiu a mudança para o domingo como dia sagrado? Vamos partir da lei que Constantino promulgou em 7 de março de 321, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atentam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúdo que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar a passar o tempo favorável concedido pelo céu. Codex Justantinus.
As próprias palavras Sunday em inglês e Sonntag em alemão significam literalmente dia do sol. É por essa razão que Webster declara Sunday assim denominado porque o dia era antigamente dedicado ao sol ou à sua adoração, o primeiro dia da semana. Idem, página 95 e 96. Nesse meio tempo, uma seita de adoradores ao sol estava progredindo grandemente no Império Romano. Uma forma peculiar de culto ao sol foi introduzida da Pérsia pela soldadesca romana, que havia empreendido no século a.C. campanha militar no Oriente. Essa forma de culto é denominada mitraísmo, e a sua divindade era o Sol Invictus, ou o inconquistável Sol. De acordo com a evidência arqueológica, os mitraístas usavam o domingo, Sunday, o primeiro dia da semana, como seu dia para prestar honra especial ao Sol. Franz Cumont, a grande autoridade francesa sobre o mitraísmo, em seu livro The Mysteries of Mitra, na página 191, diz que os mitraístas veneravam o domingo e celebravam o nascimento do Sol no dia 25 de dezembro. A adoração do Sol sempre tem sido a característica das religiões pagãs por toda a parte e em todos os tempos, e a religião romana não foi uma exceção. Mais e mais os imperadores romanos demonstravam seu grande interesse na adoração ao Sol. Por exemplo, Bassianus, que sob o nome de Heliogabalus, o deus do Sol, foi imperador do Império Romano, 218 a 222. Era um sacerdote de adoração do Sol da cidade oriental de Emesa, antes de ser colocado pela soldadesca sobre o trono imperial. O imperador Aureliano, 270 a 275, embelezou o velho e magnífico templo ao Sol em Roma, com dádivas e adornos que avultuavam vários milhões de dólares de valor. Constâncio, o pai do imperador Constantino o Grande, viu no culto ao Sol um tipo de monoteísmo que o agradava. Por associar-se com cristãos, como por exemplo a sua concubina, a mãe de Constantino, ele estava ciente do cristianismo, e é provável que ele viu similaridades nos dois tipos de culto. Ainda que isso tenha ocorrido, seu filho Constantino, que possuía o título de imperador desde o ano 306, e foi imperador único, de 323 a 337. Quando ele morreu, era devoto na adoração ao Sol. Frank Yost, The Early Christian Shabbat, parágrafo 54 e 55. Fatores que contribuíram para a mudança do sábado para o domingo. Um espírito anti-judaico na igreja. Até antes da queda de Jerusalém no ano 70, os cristãos eram considerados pelos romanos como uma seita do judaísmo. Isso foi relativamente bom para o cristianismo, até que rompeu nova guerra dos judeus contra os romanos, sob a liderança de Bar Kokheba, o qual tratou de forma muito cruel os cristãos. Ao final de 3 anos de luta, os romanos expulsaram os judeus da Palestina, proibindo de praticar a circuncisão, de guardarem o sábado e a instrução da Torá, idem página 51. Isso levou os cristãos a fazerem o possível para não se identificarem com essas instituições dos judeus. Motivo número 2. A apostasia da igreja. O Novo Testamento já profetizara quanto à grande apostasia que ocorreria na igreja. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Atos 20 a 29 e 30 e 2 Timóteos 4, 2 a 4. Motivo número 3. A interpretação simbólica do sábado. Os pais da igreja espiritualizavam o sábado e a sua observância. Motivo número 4. A influência da filosofia pagã. O Império Romano absorveu em grande proporção a filosofia grega, e esta, por sua vez, penetrou na igreja cristã de Roma por meio dos escritos de Justino Marte. Idem, página 531. Estes e outros fatores contribuíram grandemente para o abandono da observância do sábado e para o surgimento das leis dominicais. As primeiras leis dominicais. O imperador Constantino cresceu como um adorador de Mitra, o deus Sol, e só foi batizado na igreja cristã no leito de morte. No dia 7 de março de 321, publicou sua lei dominical ordenando que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do Sol, como citado antes no Codex Justantinus.
O primeiro escritor a pretender que a santidade do sábado fosse transferida para o domingo é Eusébio de Cesareia. Todas as coisas, tudo quanto era dever fazer no sábado, transferimos para o dia do Senhor. E este processo foi acelerado por uma série de tentativas eclesiásticas para legalizar o domingo. O Sínodo de Elvira, no ano 305. Se alguém na cidade negligenciar a vir à igreja por 3 domingos, deve ser excomungado por algum tempo, a fim de que possa ser corrigido. Concílio de Elvira, cânone número 21. O Sínodo de Laodiceia, no ano 305. Os cristãos não judaizarão e nem estarão ociosos no sábado. Terceiro. O terceiro Sínodo de Orleans, no ano 538. É contra a lei cavalgar ou guiar no domingo, ou fazer qualquer coisa para o adorno da cata ou da pessoa. Mas os trabalhadores rurais são proibidos a fim de que o povo possa estar preparado para ir à igreja e adorar. Se alguém agir de modo diferente, deve ser punido. O terceiro Sínodo de Orleans, cânone número 29. Para domingo encontramos o claro cumprimento histórico da atuação do chifre pequeno, de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25. O chifre pequeno representa Roma, tanto em sua fase imperial como papal. A profecia declara: cuidará em mudar os tempos e a lei. E a única parte da lei divina que está diretamente relacionada com o tempo é o 4º mandamento, que ordena a observância do sábado, em Êxodo 20, versículo 8 a 11. Segundo o historiador François Mons, muitos cristãos ainda no século V adoravam o sol como um símbolo de Jesus. E ele acrescenta que os escritores eclesiásticos, revivendo uma metáfora do profeta Malaquias, comparavam o sol da justiça ao sol invencível e consentiram ver no orbe ofuscante que iluminava os homens um símbolo de Cristo, a luz do mundo. Livro Stories of Mitra, página 194. Hino dos Apóstolos, livro gnóstico do século III, é dito que os apóstolos indicaram: orai em direção do Oriente, pois como o relâmpago brilha no Oriente e é visto até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Artigo 1º. E João Damasco, no ano 700 a 750, acrescenta: não é sem razão que adoramos voltados para o leste. Deus é luz espiritual. O Cristo é chamado nas Escrituras o sol da justiça e estrela da manhã. O leste é a direção que se deve ser designada para a adoração dele. Exposição da Fé Ortodoxa, capítulo 12. Constantino decretou que os homens descansassem no venerável dia do sol, mas o mandamento da eterna lei divina continua a proclamar: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. De um lado encontra-se o memorial do paganismo, e do outro o memorial da criação e da redenção divina. Neste ponto cabe a nós, se quisermos ser salvos, declarar, como fizeram Pedro e os demais apóstolos diante do sumo sacerdote e do sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 25, versículo 29. Mas como tem gente que só acredita vendo, veja algumas imagens a seguir.